Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Alunos de Essência. Esse podcast, esse quadro aqui, esse podcast é uma conversa com alunos e alunas do curso de Teatro Essência do Palco, para a gente trocar uma ideia, conversar aqui sobre o desenvolvimento deles, como tem sido a trajetória deles até aqui. E é sempre um papo muito gostoso, um papo muito saudável, muito bacana, muito teatral, muito de essência. E bom, meu nome é Ayrton Miguel, eu sou professor e diretor aqui do curso de Teatro Essência do Palco. E vamos nessa para mais um episódio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E o nosso aluno convidado de hoje é um aluno queridíssimo, também muito conhecido pelas suas cenas cômicas que ele faz nas aulas, as cenas de comédia. É sempre muito engraçado em cena, é sempre muito divertido vê-lo em cena. Esse nosso aluno é o meu xará, Ayrton! E aí, Ayrton, deixa eu chamar ele aqui, olha. Vamos nessa e vamos começar aqui mais um episódio aqui com muita energia. Cadê você? Aí, ele aí! E aí, meu garoto, como é que você está? Tudo bem. Que bom ter você aqui, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de receber você aqui no podcast Alunos de Essência, nesse episódio onde vamos falar de você, vamos trocar uma ideia aqui sobre teatro de essência. E aí, beleza? Tudo bem, sim. Como é que tá a sua expectativa aqui para esse episódio? Como é que tá seu coração? Tá normal, legal. Beleza. Agora deixa eu te falar. Vamos falar aqui bastante sobre teatro, sobre a sua trajetória aqui e tudo mais. Eu tenho uma curiosidade, que até hoje eu não te perguntei. O quê? Me conte a história por trás do seu nome. É que o meu avô, ele escreve. E aí ele escreveu um livro sobre o Ayrton Senna. E aí minha mãe tava grávida de mim. E aí quando ela leu, ela gostou e aí foi isso. Caraca, que máximo. Ou seja, mais uma pessoa aí com um nome em homenagem ao Ayrton Senna. Caramba, que máximo. E aí, quando você olha assim o nome Ayrton com Y, você logo imagina que seja por conta disso, né? Sim. E eu vou te falar, você é meu xará, né? Meu primeiro nome é Ayrton com Y também. Uhum. E acho que todo mundo que tem um nome Ayrton tem uma história interessante para contar. Sim. A sua foi da sua mãe grávida, Uhum. enquanto seu avô era fã do Ayrton Senna, correto? É, Vou te contar a minha. Posso? pode. A minha é o seguinte, o meu nome ia ser só Miguel. Uhum. Ia ser só Miguel, não ia ser Ayrton, não. Ia ser o Miguel e o sobrenome, e os dois sobrenomes que eu tenho. Aí, o que acontece? No ano de 1994, o Senna faleceu, infelizmente. E aí, o que aconteceu? Eu nasci no dia 10 de abril de 94. E o meu pai, ele era roxo pelo Senna. Ele era apaixonado, assim, era Deus no céu e Senna na terra. Ele era apaixonado pelo Senna. E aí ele sempre teve essa, ele me depois me contando, né? Claro. Ele sempre teve essa dúvida se colocava Ayrton Miguel ou se deixava só Miguel. E aí ele me falou depois que ele me deixou indigente do dia 10 de abril até o dia 1º de maio. Que foi quando o Senna morreu. Eu fiquei sem registro. Acredita? Né? Fiquei sem registro. Quando o Senna morreu, foi a confirmação que ele precisava. Aí o Senna morreu e ele botou Ayrton Miguel Nogueira Corrêa. Essa é a minha história. Aí, se a gente for encontrando outros Ayrtons por aí, a gente vai se deparar com várias histórias. Verdade. Caramba, que maneiro. Ô, Ayrton, deixa eu te falar. Tu fala de qual bairro daqui da Zona Oeste? Eu moro na Areia Branca, em Santa Cruz. Caramba, que maneiro. Tem um... Aquele ônibus mudou? Era o S3, né? É antigo S3, né? Não sei. S3 não é da tua época, não. S3 não é... 17. É o quê? Eu pego 17, BRT. Que isso? Faço a mínima ideia do 17. Na minha época, que eu ia pra
de Campo Grande, Santa Cruz, Campo Grande, era o S3. Uhum. É. Falar. Oi? Eu não ouvi falar desse ônibus. Não é na tua época, não. Aí, maneiro. Uhum. Gerações. É. E, caramba, legal. A gente tem muitos alunos de Santa Cruz. Muito bacana. E é pertinho, né? Santa É. Cruz, Campo Grande, Campo Grande. Ah, tu sabia que a Kézia, ela mora perto de mim. Ah, a Kézia, realmente, a Kézia é de Santa Cruz. Ela mora perto de você? Sim. Caraca, que maneiro. E vocês se veem por lá também ou não? Eu só vi ela, na verdade, uma vez que eu fui me inscrever num Aham. curso daqui de casa. E aí ela tava lá nesse dia que eu fui me inscrever. Caraca, coincidência. É que Santa Cruz é grande também, né? Santa Cruz É grande, mas também é pequeno. é, Parece que todo mundo conhece. é verdade. É verdade. É igual Campo Grande, né? Campo Grande só tem um nome de grande, né? Porque a cada esquina é uma pessoa conhecida, né? É. Santa Cruz é a mesma coisa, é verdade. Ô, Ayrton, deixa eu te perguntar. Dito isso, você falou que você mora aí em Santa Cruz, na Areia Branca. Eu queria saber de você. Como é que você, como é que você conheceu o curso de teatro e essência do palco? Como você conheceu a gente? Foi o meu irmão. Ele tava procurando cursos de teatro e aí ele acabou achando na internet. Ah, maneiro. Mas era o interesse do teu irmão ou era o seu interesse? Você, meu irmão, procura pra mim. Eu pedi Foi isso? pra procurar pra mim. É. E por quê? Por que você achou que precisava começar a fazer teatro? Ah, porque eu gosto, né? Eu queria aprender mesmo. Que você queria desenvolver assim? Você tinha algum objetivo específico? Acho que aprender a atuar, porque eu queria ser ator mesmo. E aí eu queria ter conhecimento. Maneiro, bacana. E você sente que está desenvolvendo todas essas coisas na essência do palco? E sim. É. Fala aí, como é que está sendo um pouco da sua experiência aqui na essência? Ai, tá sendo legal. Eu aprendo muita coisa nas aulas, tem muita aula muito legal. Maneiro, bacana. E o Ayrton, você já está fazendo teatro com a gente já há quanto tempo? Acho que vai fazer um ano. Vai fazer um ano, verdade. Você fez ali a Alice, né? Você vai fazer agora o próximo espetáculo, que é o Alto da Compadecida. E aí, tá empolgado com o Alto? Tô. Só que é grande, né? A peça. É, aí Aulas. é, subiu no palco, tudo muda. Muita É. coisa muda. Como é que tá a expectativa pro Alto da Ai, Compadecida? tá alto. Tá bem alto. Fala mais sobre isso. Como é que tá seu coração, suas emoções? O que está passando pela sua cabeça? Ah, eu tô nervoso, porque eu imagino que vai ser uma peça que vai ter muitas falas. Mas eu também tô mais tranquilo, porque eu acho que não vai ser junto com as minhas provas, porque ano passado foi junto com as minhas provas. E aí eu tive que demorar mais pra poder aprender mesmo. Só que eu acho que agora vai ser mais tranquilo pra poder gravar, mas eu tô nervoso. Tá nervoso? Tá nervoso? Calma que depois melhora. Depois melhora. E nossa, realmente esse negócio de época de prova é um caos, né? E eram as provas finais, então se eu não passasse eu tava reprovado. E eu precisava muito estudar, porque Aham. eu tava pendente de uma matéria, e aí eu precisava estudar muito pra poder passar. E aí eu tive que estudar a peça e ir pra matemática. E aí foi complicado. Tipo, tudo a ver, né? O espetáculo e matemática. É, Caraca, muito bom. Ai, mas de certa forma tem a ver, tá? De certa forma tem a ver. Você vai pegar isso quando a gente começar o processo de decorar o texto, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Como usar a matemática para decorar o texto? Como usar a matemática para decorar o texto? Mas interessante, engraçado, é que eu converso com alguns alunos e sempre tem esse relato, né? Em época de prova fica uma loucura, meu Deus, o cabelo caindo, a vida tá louca. Mas no final sempre dá certo, né? isso é importante. Caramba, no final sempre dá certo. Isso é muito doido, isso é muito interessante de ver. Porque às vezes você fica esperando o pior, né? Meu Deus, vou reprovar, vou tirar zero na prova que eu preciso de um 7. E aí você vai lá e tira 8, 8,5, 9. É. E
Eu ainda consegui gravar, foi muito. Porque eu consegui tirar 9. E ainda gravar o texto pra mim foi muito bom, foi muito gratificante. Então eu consegui fazer as duas coisas. Legal. E Fala. parece que na hora parece que você vai esquecer de tudo. Mas no final eu lembrei de tudo que precisava. Mas sabe o que é legal? É que é muito doido, é muito contraintuitivo. É muito contraintuitivo. Porque se você está em época de prova, aí mesmo que você tem que fazer teatro, pô. Aí mesmo que você tem que vir para as aulas, aí mesmo que você tem que vir para os ensaios, aí mesmo que você tem que fazer teatro de essência. Aí mesmo que tem que fazer. Parece confuso isso, né? É. Pois é, mas eu vou te explicar a lógica por trás disso, sabe por quê? Porque uma das coisas que a gente trabalha com vocês nas aulas, uma das habilidades que a gente trabalha com vocês é o quê? Por várias, né? Mas uma das coisas é a concentração. Uhum. Faz Sim. sentido isso? Aham. E você vai ter que se concentrar em ambas as coisas. Exatamente. Quando você chega em época de prova, cara, ou você se concentra ou você se concentra. É. E qual o momento que a gente precisa de concentração? Quando tá tudo calmo? Não, pô. Quando tá uma bagunça. Quando tá uma zona, quando tá um caos, quando tá uma bagunça, quando você tá em época de prova, quando você precisa realmente se concentrar. Porque quando tá tudo calmo, não precisa se concentrar. Já tá tudo calmo, já tá tudo concentrado. É. Faz sentido? Vai. Entendeu? Então, em época de prova, cara, aí mesmo que você tem que ir para as aulas. Aí mesmo você tem que pegar no texto e ir para os ensaios, se jogar ao máximo. Que aí você vai pegar toda essa concentração que você está desenvolvendo nas aulas e vai jogar onde? Nas provas. Nos problemas que você tem que resolver da tua vida pessoal. E vai resolver lindamente. Por quê? Porque como você se joga lindamente nas aulas, e para isso você tem que se concentrar, você consegue transpor, você consegue transferir essa concentração para a prova, por exemplo. É. Faz sentido? Faz. E é uma coisa, é um processo natural que acontece em você. É natural, tu não percebe, mas é por conta disso, entendeu? É por conta da concentração que a gente trabalha nas aulas. Por exemplo, você é um aluno muito concentrado. A gente fala, você está sempre prestando atenção. Assim como exatamente nesse momento. Agora. E o Ayrton, deixa eu te perguntar. Como é que foi? Acho que foi ano passado, obviamente, né? A sua primeira aula aqui na Ciência do Palco. Como é que foi a sua primeira aula aqui no curso de Teatro e Ciência do Palco? Ai, eu não lembro muito bem. Mas eu lembro que foi de. Foi sobre. Foi sobre alguma coisa sobre festa, eu acho. Uhum. Foi tranquilo até. Foi tranquilo. Foi legal. Bacana. Mas eu fiquei E nervoso. aí, fala. Não, só isso, que eu fiquei nervoso mesmo. Foi uma experiência boa para você? Foi. Legal, bacana. E outra coisa, o Ayrton, de acordo com todos os objetivos que você tinha e você tem para desenvolver, você quer desenvolver cada vez mais aqui na Essência do Palco, me conta um pouquinho como é que era a sua vida antes aqui de fazer o curso de Teatro e Essência do Palco, em relação a sua vida pessoal, em relação a, sei lá, autoconfiança falando em público, a socialização, até a própria atuação, como é que era antes de fazer aqui o curso? Eu sinto que depois, principalmente da primeira peça, eu consegui, acho que ter um pouco menos de vergonha, assim, de conversar. Porque ali eram várias pessoas que eu não conhecia, né? Então, acho que depois disso, a vergonha que eu tinha, ela meio que afastou um pouco. E também uma aula que eu gostei muito, mas que eu fiquei nervoso, foi aquela de encarar, de olhar no olho. Depois dela, eu senti que eu consegui olhar mais nos olhos das pessoas. Que era algo que eu não conseguia, eu não olhava no olho das pessoas direto. Era uma dificuldade que você tinha. É, Caramba, olhar no olho é realmente um desafio, sim. né? É um desafio. Eu lembro dessa aula. E como é importante, né, por exemplo, para perca da timidez.
Você então tinha dificuldade em falar em público, socializar por conta da timidez? Sim. E como é que é a sua vida hoje? Fazendo o curso de teatro e ciência do palco? Se desenvolvendo, colocando em prática, tanto dentro do curso quanto na sua vida? Como é que é hoje? Como é que está sendo hoje? Eu sinto que eu sou uma pessoa que eu tenho muitas opiniões. Certo. E eu acho que agora eu consigo expor mais as minhas opiniões e me botar mais, me expor mais, conseguir falar mais, no lugar de ficar incluso, sabe? Excluso. Caramba, entendi. Faz total sentido isso. Faz total sentido. Porque o que mais tem aí fora são pessoas te colocando pra dentro, né? Falando que pra você não falar, pra você ficar quieto, pra você não expor opiniões e tal e tudo mais. E aí, a partir do momento que você sente, caramba, uma autoconfiança pra colocar pra fora isso, bacana, bacana. Teatro de essência. Muito bom. E deixa eu te perguntar, qual foi o primeiro espetáculo que você fez aqui mesmo, na Essência do Palco? Foi o dali. Alice no País das Maravilhas. Que beleza. E você fez qual personagem? Conta aqui pra galera. Foi o. Ai, esqueci o nome, o Valete. Que isso? Esqueceu o nome do personagem, Ayrton? Tava falando dele Ele hoje, inclusive. tava falando dele? É. O que você tava falando dele por aí? Eu nem lembro. Cara, o Valente vai ficar bolado contigo, Ayrton. Se tiver que interpretar ele de novo um dia, ele vai chegar assim, ó. Qual foi, Ayrton? O que você quer? Vai ter que se chegar aos poucos nele. Mas muito bom. Eu lembro que foi o Valete, claro. E foi um personagem muito cômico, né? Muito engraçado, que ele ficava ali junto com a dama e com o rei, né? Fazendo aquele ponto cômico do espetáculo. E você fez muito bem. Você se jogou muito. Foi muito divertido te ver em cena ali, se jogando. Tanto nos ensaios quanto na apresentação, colocando tudo em prática. Ali, o que você tem desenvolvido, que você tem aprendido. Foi muito divertido te ver em cena, muito divertido. E aí acho que foi a partir dali que começou a ser criada ali, a gente começou a perceber que a partir dali foi sendo criada uma veia cômica em você nas aulas. É. Você percebeu isso? Uhum. E como é que você tende a fazer personagens mais de comédia, mais cômicos depois do personagem da Alice, que você fez um personagem de comédia, ou você já tinha essa tendência natural? Ou a partir da Alice ficou mais latente? Eu acho que foi mais depois da Alice mesmo. Uhum. Porque, por exemplo, eu fazia teatro na minha escola antiga. E aí lá eu senti que eu não fazia tantos personagens assim cômicos. Eram mais sérios, sabe? Caramba, maneiro, bacana. E aí você começa, né, a descobrir um lado seu que pode ser desenvolvido. Não, pô, começa a desenvolver isso aqui, né? É. Esse lado cômico aqui. Bacana. E eu queria saber de você. Eu não tô te vendo direito, tá um pouco escuro a tua sala. Oi? Eu também não entendi por quê. Alguma coisa aqui. Acho que Ah, melhorou? melhorou. Melhorou, perfeito, perfeito. Agora, deixa eu te falar. Esse espetáculo que você fez, que foi Alice, foi agora no final do ano, Alice no País das Maravilhas, pô, e foi realmente uma maravilha, foi lindo. E você fez o Valete. Conta pra gente aqui, me conta aqui, como é que foi a sua experiência nesse espetáculo? Como é que foi entrar em cena, se deparar com aquela plateia gigantesca, te olhando, esperando que você mergulhasse ali no personagem, contasse aquela história lindamente. Como é que foi a experiência pra você de Alice? Foi muito divertido. Porque, por mais que eu estivesse nervoso, eu entrei mesmo ali, em cima do palco, é como se a gente mudasse mesmo. E aí foi muito legal, me diverti bastante. Bacana. Acima de tudo tem que ser divertido, né? Você pode aprender se divertindo bastante. E foi realmente muito divertido. E muito maneiro. E como é que foi o o pós-espetáculo? Depois de você, caramba, missão cumprida, espetáculo entregue, público aplaudindo, público depois falando com você. Como é que foi essa sensação depois? Ai, eu me senti realizado, porque era algo que eu queria muito, né?
não errar, fazer tudo certo. E afinal eu consegui. E aí foi uma realização muito boa pra mim. Cara, muito bacana. E o que sua família, seus amigos falaram pra você? Como é que foi a reação deles? Ai, minha família adorou. Eles me elogiaram bastante depois disso. Caramba, bacana, bacana. E aí começa a rolar os comentários. Ó, tem uns artistas na família. É, a minha mãe tá falando que quando eu for pra Globo, ela vai ficar falando lá. Sempre rola disso, Né? né? Quem são, quem são aí da sua família, quem são os mais corujas nesse sentido aí? Sua mãe? Mas, Os mais corujas que falam assim, ah, o Ayrton é um artista da família, não mexe com ele não. é minha mãe mesmo. Ela fica falando, minha mãe e meu irmão. Muito bom, cara, muito bom. Agora, Tá, e fala, pode falar. meu irmão, ele já é artista, ele é designer. E aí só tem artista na família. Pô, que maneiro, que bacana, que bacana. Mas o teu irmão é mais das artes É. plásticas, artes visuais. Eu também sou um pouco. Eu continuasse. Aí eu falei pra ele que eu vou pensar em seguir essa área também. Cara, que legal. Que tipo de arte visual? Qual a especificação dela? Como é que ela se dá? E eu sou bom nessa parte de desenho e de ilustração também. Aham. Porque eu sou muito. Aí eu consigo fazer essas coisas. Que bacana, cara. Eu nunca fui bom em desenhar. Nossa, sempre fui Eu péssimo desenho em desenhar lá. desde criança. É o quê? Eu desenho desde criança. Tu desenha desde criança? Não é. Aí desenvolveu um talento realmente. É, Caramba. Engraçado, e desde criança eu escrevo. Olha isso, olha que louco. é. As vocações, os talentos, né, que são desenvolvidos, elas podem vir desde cedo, né? Quando vem desde cedo é muito bacana. É. É, eu lembro que eu sou mais da arte em relação a esses tipos de arte, mais da escrita. Em vez de desenhar, eu sou mais da escrita. Eu lembro que eu, pequenininho, eu escrevi minha avó morreu, e aí eu precisava fazer uma prova de redação, aí eu escrevi uma redação gigantesca sobre ela. Acho que eu tinha 9 anos de idade. É muito, 9, 10, um negócio desse. é muito bom escrever mesmo, porque hoje em dia a gente precisa disso pra tudo. A maioria das provas tem cai em redação, essas coisas assim. Exatamente. Exatamente. Precisa mesmo. E é interessante, né? Que você vai. Quando você tem um contato com uma coisa, você vai adquirindo a paixão pela coisa. É, Aí, aí foi. Comecei, né? Quando chegou o tempo, comecei a escrever peças e tudo mais. Curta-metragem. Então é muito bacana. E aí eu quero ver uma ilustração sua qualquer dia, hein? tá bom. Tem não pra mostrar pra gente? Eu quero ver agora. Ai, aqui eu não tenho nada. Então leva lá na escola, eu quero ver Tá uma. Ou então tu bom. leva uma foto, assim, eu gosto, eu gosto. Eu acho lindo. Eu já me arrisquei também em desenhar quadro, pintar, né? Aquela pintura de óleo, mas não tem muito talento, não. Ai, pra mim, óleo é a melhor tinta, assim, pra pintar. Tinta óleo. Ela é muito fluida. E aí, Né? acaba que é muito bom. É. É mais como é uma terapia, realmente, né? Né? A pintura. Às vezes, quando eu faço aquelas pinturas abstratas, assim, que vem na cabeça. Pra Tem mim, até fala. hoje, foi a minha pintura abstrata que eu fiz. Nossa, eu amei aquela pintura, ficou muito boa. Eu até dei pro meu irmão de presente. Cara, que legal. E o legal do abstrato é que você coloca ali realmente o que você está sentindo, né? Faz sentido para você. Sim, é. Só tem que fazer sentido para você. E o legal é que quando a pessoa vê, ela vê o próprio sentido dela, não necessariamente o seu. Esse que eu fiz foi para um trabalho da escola. E aí, o primeiro que eu fiz, eu não gostei muito dele. Aí eu levei ele lá, e meu professor falou que ele não estava totalmente no tema. Aí eu não ia ganhar um 10. E eu sou louco por 10, por 9. Aí, na hora que eu tava voltando, a moça lá, a coordenadora, ela também ficava lá na frente. E aí ela viu o quadro e gostou muito, aí eu dei pra ela. Aí ela pendurou lá. Ela falou que a filha dela amou. Caraca, que máximo. Ou seja, esse foi o seu 10, né? É. Aí depois eu fiz
fiz outro, eu gostei mais do segundo mesmo. O primeiro foi muito amor. Porque o segundo, ele você tem que olhar com outros olhos assim pra você entender mais ele. Uhum. Mas ele tá legal porque você pode ver várias formas nele. Tipo, de uma banana a um cisne. Cara, que maneiro. Eu adoro isso. Uhum. Porque cada um tem uma visão de mundo, né? Cada um tem uma personalidade, cada um vai olhar aquilo de uma forma. Sim. No teatro também tem muito isso. Se chama os espetáculos contemporâneos. Espetáculo contemporâneo. Tem um bocado disso também. Em que o público vai lá e ele vai e entende o que ele quiser. De acordo com o momento que ele está passando na vida. Mas aí é o que a gente, por exemplo, é o que eu e a professora Ju, a gente sempre ensina nas aulas. Tem que fazer sentido. Nem que o sentido seja só para o público. Uhum. Por exemplo, no teatro tem muitas performances de corpo. O espetáculo mesmo, performance de corpo. Não dança, não é dança. Conversa ali com a dança, mas tem performance de corpo. Performance, movimentos, tudo mais. E aí tem espetáculos que têm mais corpo do que fala, por exemplo. E eles contam uma história. É que o corpo é importante, né, pro teatro. Extremamente importante. Você tem que mostrar muito, assim. Exatamente. E aí o corpo tem que ser tão expressivo, ao ponto de contar uma história para a pessoa que está assistindo. Sim. É igual a pintura abstrata. E é muito legal, Uhum. né? Em uma das minhas últimas aulas do meu teatro da minha escola, a gente estava estudando sobre isso, sobre corpos. Aí uma das aulas foi sobre isso. A gente ficava lá no chão e quando a gente acordava era como se fosse tudo novo. A mão, o lugar, o cabelo, era tudo novo. A gente nunca tinha visto isso nunca na nossa vida. E a gente estudava lá o corpo, como que a gente fazia, né? As expressões. Legal. A velha história da imaginação, né? Teatro é imaginação. Agora, o Ayrton, deixa eu te perguntar. Em termos de desenvolvimento pessoal, o ato de você aprender a falar melhor em público, eu vou exemplificar para você, tá? Falar melhor em público, adquirir autoconfiança, elevar cada vez mais a sua autoestima, falando, socializando, desenvolvimento pessoal e humano mesmo. O que você acha que o curso de Teatro Essência do Palco tem te ajudado nessas questões? Eu acho a se expressar e se abrir mais mesmo. A poder conversar sem ter muita timidez, poder falar sem ter a vergonha. Acho que isso. E poder melhorar mesmo. Bacana, maneiro. E tem alguma situação do seu dia a dia que já aconteceu em que você conseguiu se sair bem falando bem em público e que anteriormente você não conseguia ou não conseguiria? Já teve alguma situação assim? Acho que lá na escola, porque a gente estava debatendo sobre os trabalhos, e aí cada um podia dar sua opinião. E aí eu acho que isso, de levantar, falar o que eu queria, e até mesmo apresentar trabalho na frente. Era algo que eu não conseguia. Agora eu tô conseguindo com muito mais fluidez. Cara, que bacana. E apresentar trabalho é o terror É, do aluno. eu tremia e tudo. Olha isso. Isso é sério mesmo. A gente brinca assim, mas é o terror. É o terror literalmente. Porque na escola é a primeira experiência da pessoa de lidar com o público, uma das primeiras experiências, né? Mas assim, se realmente se deparar com plateia, com gente olhando, para uma apresentação, é na escola. É, E esses momentos são o terror. Que aí depois isso se reverbera para a faculdade, para seminário de trabalho, entende? Isso vai se reverberando ao longo da vida, vai se perdurando. E o que acontece é o seguinte, é que, por exemplo, em época de escola, você está em qual ano da escola? o primeiro. Primeiro ano do ensino médio, correto? Sim. É, claro, né? Óbvio, né, Miguel? Do primeiro ano do ensino médio. Ou seja, desde lá de trás, você aprende, você começa a apresentar trabalho lá na frente. Que hoje em dia é o quê? Desde do quinto ano, quarto ano, não é isso? É. Você aprende a trabalhar lá na frente. Só que na escola, olha que loucura, não tem uma matéria, não tem
uma matéria que ensine, dentro de sala de aula, que ensine um aluno a ter mais desenvoltura, que ensine um aluno a ter autoconfiança. O sistema, os professores, as professoras, que está incluso no sistema chega lá para o aluno, sistema de ensino, que eu me refiro, geral, chega lá para o aluno e fala assim, ó, se vira aí. Eu quero que você me entregue o trabalho, quero que você apresente do início ao fim, as pessoas têm que entender o que você está falando, tem que falar, a história tem que sair, o contexto tem que sair, os argumentos têm que sair, e não interessa se estão rindo da sua cara, não interessa se estão jogando bolinha de você, se vira aí. Sim. E é muito louco, porque eles jogam a gente assim, e aí como é que a pessoa se sente depois? Exatamente. Se sente um caos. Se sente um caos. A pessoa não é nem um caos a palavra, a pessoa se sente incapaz, o aluno se sente incapaz. Sim. E aí depois para apresentar outras coisas fica com isso, com essa vergonha, fica preso. Exatamente, foi o que eu falei, ela se reverbera durante a vida. Você fica preso, fica completamente preso. Por quê? Porque não tem um sistema, não tem... É difícil ver professor, professora convencional se importando com a desenvoltura do aluno. Não tem, porque é isso. O professor de matemática está lá para ensinar matemática. Está para ensinar o aluno a ter desenvoltura. Está fazendo o ofício dele. O professor de português está lá para ensinar português. E é isso, ponto final. Não tem uma matéria que faça o aluno ter autoconfiança falando em público. E aí, a escola, infelizmente, é onde se cria muitos traumas. Muitos traumas. Onde se cria pessoas extremamente tímidas, com fobia social, entende? E aí, eventualmente, as pessoas precisam vir aqui fazer o curso de teatro e ciência do palco. Para quê? Para tirar essa essência para fora. Sim. Onde um lugar que era para elevar a sua autoconfiança acaba com ela, que é a escola, olha isso. E é doido isso, né? Porque é onde as pessoas deviam se sentir mais seguras. E aí acaba que não ensina e a pessoa ainda fica com esse trauma. Exatamente. Exatamente isso. E aí acaba se tornando, né? Quando não repara isso, igual você. Procurou aqui, a gente. Curso de teatro e ciência do palco. Vou lá para me desenvolver, porque se eu depender dos lugares onde eu tô ferrado. É basicamente isso. Esse é o português claro. Entende? Se a pessoa não tem esse ímpeto, como você teve, de vir aqui fazer teatro com a gente, se desenvolver em todas essas questões, o que acontece? Ela vai, em vez de se desenvolver, ela vai atrofiando. Ela vai crescendo cada vez pior. Cada vez com mais medo de gente, cada vez com mais medo de encarar as pessoas, de se desenvolver, de se socializar, de falar. E aí vai gerar muitos problemas na eventual faculdade que ela vai fazer, nos eventuais trabalhos que ela vai fazer, que tem que lidar com o público. Porque 99% dos tipos de trabalho, de emprego, tem que lidar com o público. E como é que faz, né? Pois é. Aí a pessoa fica assim. E aí ela é jogada no mundo adulto sem conseguir fazer essas coisas. E lá é obrigado, né? A pessoa não tem escolha. Exatamente. E a consequência ou você faz o trabalho ou você leva zero. É isso. Então é muito bom, né? A gente acabou filosofando sobre uma coisa aqui muito interessante. E não é daquele tipo de filosofia barata, né? A filosofia prática. É isso, a gente tá fazendo, a gente tá na prática, se jogando em cena para desenvolver todas essas questões. E você percebe que você vem desenvolvendo em todas essas questões. Você falou, né? Pô, como é que é hoje você apresentar um trabalho na escola? É muito mais fácil. Eu não fico mais com aquela pressão. Eu fico muito mais calmo. Nossa, ano passado eu surtava muito quando tinha que apresentar algum trabalho. Agora, nos primeiros trabalhos, eu tô deixando me levar. Eu sei que eu consigo e aí eu vou. Caraca, que beleza. Olha a palavra que saiu da sua boca. É muito mais fácil. Sim. E antes era um caos, né? Só faltava desmaiar. Sim. Mas eu tô falando sério, eu tô falando brincando, não. Tem gente que desmaia, tem os seus, né? Tem gente que
começa a criar crises de ansiedade. Crise de pânico, ansiedade. Isso aí, crise de pânico, é verdade, é verdade. Cara, que maravilha ouvir isso de você, que hoje em dia lidar com o público, falar, apresentar lá um trabalho é muito mais tranquilo, muito fácil. É. Muito bom, excelente. Agora, Ayrton, deixa eu te perguntar, em termos de atuação, que é um outro objetivo que você tem aqui, né? Que você vem se desenvolvendo, o seu lado artístico, o seu lado ator, se desenvolvendo cada vez mais nessa questão. Em termos de atuação, interpretação, construção de personagens, que são todas as matérias, né, vamos dizer assim, que você se depara aqui na Essência do Palco. Como você acha que a Essência do Palco tem te agregado, tem te ajudado nesses quesitos, nessas questões? Eu acho que agora eu sei, né? Porque antes eu não sabia nada. Até mesmo na voz, para poder empoderar mais a voz. Falar mais alto. E aprender a atuar mesmo, porque eu não sabia nada. E agora eu sei os truques, as técnicas, as coisas. Pô, bacana. E que você vai colocar em prática mais do que nunca agora. É. E aí dá um frisson, assim, um entusiasmo, tipo assim, caramba, não vejo a hora de colocar tudo isso em prática num personagem do alto. Uhum. Dá essa atenção. Vai dar uma atenção boa, né? É. Caraca, muito bom, muito bom, muito bom. E outra dúvida, não, outra pergunta que eu separei para você. Até aqui, você participou de muitas aulas, né, Ayrton? Você, inclusive, é um dos nossos alunos que quase não falta. Na época que você precisou faltar, é porque você estava doente, né? É. Normalmente, quando eu falto assim, é porque ou eu tô doente, ou porque o carro deu ruim, ou porque eu acabei me atrasando. Tipo, na última vez que eu faltei, que foi no sábado, é porque eu acabei acordando mais tarde. E aí, quando eu fui ver, quando eu terminei de me arrumar, já tava na hora de ir embora. Aí eu fiquei, ué. Muito bom. Tá bom, falta justificada aí. Muito bom, muito bom. Mas eu sei que você é um aluno bem assíduo quando não acontece essas eventualidades, como aconteceu há pouco tempo, que você estava meio mal de saúde, que você agora está recuperando. Recuperando. Esperando ainda. Recuperando. Eu acho que eu descobri, eu acho que ela é crônica, eu acho que vai ser pra sempre. Mas a bronquite a gente ainda não sabe. A gente ainda não conseguiu marcar o pneumologista. Mas tá bem melhor do que antes. É. Perfeito, perfeito. Mas, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você vai bastante às aulas. E eu queria saber de você uma coisa legal, uma coisa importante. Até aqui, qual foi a aula que mais te marcou? Ai, não sei. Eu acho que acho que foi aquela do. Pensar, calma. Pensa. Até acho que a última, não sei. Porque a gente teve que pensar bastante para poder fazer o. Começar no fim e fazer o nosso lá. Acho que essa foi uma das que mais me marcou. Foi uma das que eu mais gostei também. Porque a gente teve que pensar muito para poder conseguir fazer isso tudo. Essa aula foi bem interessante mesmo, né? Foi onde a gente deu um desafio para vocês fazerem a cena, contar a cena de fim, meio e início. É isso? É. Essa foi bem desafiadora, né? Muito, nossa. E para pensar também foi muito difícil, porque foi muito confuso. A gente ia falando início, meio e fim, e a gente se confundia muito. Tipo, isso vai ser no início ou no fim? Isso foi muito confuso. Entendi. Caramba. E aí, olha que loucura. Aí volta lá aquela questão que a gente estava conversando sobre a concentração. É. Esse é um outro momento que vocês precisam colocar em prática a concentração que vocês aprendem nas aulas. Entende? Ou seja, é um caos. Caramba, tem que montar a cena fim, meio e início. Como é que eu faço isso? Coloco em prática a minha concentração. No meio desse caos, assim, bando de ideias rolando. E como é que foi combinar a cena nesse caos? Tanto de ideia rolando, tendo que organizar o fim, meio e início. Ai, foi complicado, porque a gente queria fugir do óbvio, né? Que eu acho que o nosso era a bomba vai explodir, ou a bomba já estava detonada, alguma coisa assim.
Aí a gente não queria fazer alguma coisa óbvia. Aí a gente foi pro nome da banda. E aí foi muito confuso pra gente ir, mas no final deu certo, porque a gente conseguiu reunir as ideias e fazer algo bom. Cara, maneiro, maneiro. E é esse, não, assim, essas histórias são muito boas, né? Que tipo assim, caraca, foi complicado, mas foi É. maravilhoso. Não é? E no final se resume a isso, cara, foi complicado, mas foi É. incrível. Uhum. Caraca, muito bom. E eu quero saber de você. Pô, a gente passa muitos jogos teatrais nas aulas, né? Muitos jogos teatrais, muitos exercícios para trabalhar diversas habilidades que a gente precisa trabalhar na turma. E eu queria saber de você, quais foram, agora pode ser no plural, hein? Quais foram os jogos e exercícios teatrais que você mais gostou, que mais te marcou? Fala aí. Ai, nem sei, a memória é ruim. Trabalhar isso, hein? Trabalhar isso nas aulas. Vou trabalhar isso em você. Vou falar pra Ju trabalhar isso em você. Nossa, agora eu não consigo pensar, porque nossa memória fugiu tudo da minha cabeça. Nossa, Pensa aí. Aqueles jogos que a gente faz antes das cenas. ai, aquele, tento lembrar do que a gente tinha que, ai, que tinha que falar uma coisa pra outra pessoa fazer e a pessoa falar pra gente fazer o gesto. Sei, lembrei. Esse aí, pô. E aí, também, isso aí foi complicado, porque quando a gente errava, não dava nem pra saber exatamente como a gente errava, porque, pelo menos eu, porque quando eu errava eu nem percebia, era algo muito rápido. Esse foi um jogo muito dinâmico, né? Uhum, sim. E tinha que pensar rápido, né? É, e falar uma ação e não podia nem ser repetida. Isso, isso. Aí foi muito complicado. E na hora as ideias fogem, e aí nem tem alguma coisa pra falar. Porque é improviso, né? Cara, o que que eu É, falo? O que que eu falo? O que que eu falo? Aí nessa do que eu falo, não falou. é, Aí, pé. é. Eu lembro. Esse jogo foi maravilhoso mesmo. Foi incrível, foi incrível. Qualquer dia a gente vai fazer novamente. A parte 2. A parte 2, a parte 2. E, Ayrton, de tudo que você tem aprendido aqui na Essência do Palco, de tudo que você tem evoluído, se desenvolvido, qual foi, até o momento, o ensinamento que mais explodiu na sua cabeça aqui na Essência do Palco? Alguma frase, algum insight, alguma coisa assim, tipo assim, fez assim na tua cabeça? Puf, até Nossa. o momento. Tá puxando pela memória? Tô tentando puxar. Alguma coisa que você leva pra vida, assim, caramba, isso eu aprendi lá na Essência do Palco. Eu não largo de mão. Ah, algo que a gente, no lugar de uma frase assim, algo que a gente aprendeu lá que pra gente se jogar, né? E não se julgar. Caramba. Fala mais sobre isso. Pra gente poder fazer o que a gente quer. Isso é até uma coisa que eu falei com a minha psicóloga. Porque se a gente ficar se remoendo e não fazendo o que a gente gosta, a gente vai morrer e não vai ter feito nada que a gente queria. Então a gente tem que ir sem ter medo de julgamento das pessoas. A gente tem que ir só fazer o que a gente gosta. E no final, é, é, é isso mesmo. Que é muito bom você falar isso, porque no final das contas, linka com uma aula que a gente deu para vocês, que eu não sei se você vai lembrar, mas eu falando agora, você deve lembrar, em que a ajuda no aula, ela explicou muito bem e falou assim, ó, quando você vem aqui, por exemplo, fazer uma cena, improvisar, o, o colega não está preocupado com você. Ele não está ali te julgando porque você está ali se apresentando em cena. Não, ele está preocupado com ele mesmo. Caramba, e agora, e quando chegar a minha vez? O que eu vou fazer? Agora foi o Ayrton. Caramba, a próxima sou eu. A próxima sou eu. E aí? Agora é isso. Você deixaria de se jogar sem se julgar por conta do
outro, mas o outro, na verdade, está preocupado com É. ele mesmo. Uhum. Faz sentido isso? Legal, então é uma coisa que você leva pra você. Qualquer coisa que você faz, você se joga. Sim. Porque é isso, né? A vida é isso. A gente tem que se jogar nas coisas que a gente quer. E até pra poder a gente superar nossas expectativas e alcançar o que a gente realmente quer. Exatamente. Caramba, tem que se jogar. Só que é aquilo, né? Como é que faz pra se jogar estando no meio do caos? Como, por exemplo, aquilo que a gente estava conversando, né? Os professores das escolas convencionais falando assim, se vira aí. E você sem nenhuma ferramenta para lidar com isso. Acho que tem que procurar essas redes de apoio. Tipo, curso, alguma coisa que ajude a gente a poder melhorar. Exatamente. Perfeito aí. Exatamente isso. E deixa eu te perguntar, se você pudesse resumir em uma palavra ou em uma frase todo o seu aprendizado e desenvolvimento que você tem tido até aqui na Essência do Palco, o que seria? Que frase seria essa? Que palavra seria essa? Pensar. De tudo que você tem desenvolvido até aqui, aprendido, se jogado. E primeiro, Não entendi, não peguei. eu acho que a gente tem que se jogar sem medo de julgamento. Eu acho que é muito isso. Uhum. No que a gente aprende lá. Que a gente tem que ir sem ter medo de voltar. A gente tem que aprender, tem que ir, tem que falar, se expressar. Tu ficou mudo pra mim. Fala aí. Ah, tá me ouvindo? Agora eu tô. Acho que a palavra podia ser expressão. Porque o que a gente faz, a gente tem que se expressar e se jogar. Caraca, expressão. Expressão. Gostei da palavra, hein? Vou até escrever aqui no meu bloquinho. Expressão. Então, não, realmente faz sentido. Porque de acordo com o que você vinha falando, né? Ah, poxa, você tinha muita dificuldade em apresentar o trabalho. Ou seja, você não conseguia se expressar, É, né? Você tinha muita dificuldade de chegar e falar com a pessoa, conversar, puxar um assunto, socializar, tudo mais. Realmente, era falta de expressão. sim. E agora, você se desenvolvendo aqui, caramba, realmente a palavra faz todo sentido, É. expressão. Muito bem, muito bem. E se você... Peraí, que eu anotei no lugar errado. Agora tá certo. E se, Ayrton, você pudesse resumir o curso de teatro e essência do palco em uma palavra, que palavra seria essa? Ai, palavra. Acho que loucura. Loucura. É, Por quê? porque lá a gente faz de tudo, né? A gente faz muitas coisas e é uma loucura mesmo. Acho que é isso. Só estando lá para entender essa É, loucura, né? sim. Loucura. Engraçado que quem tá de fora pode ser que ache ruim essa palavra, né? É, Mas só a gente sabe o verdadeiro bom significado dessa palavra, né? porque no final as pessoas podem pensar que loucura, muita gente associa como algo ruim, como, por exemplo, diferente. As pessoas acham que algo diferente necessariamente é ruim. Só que não, pode ser algo bom também. Vai muito da interpretação. E quem tá lá sabe que é tudo uma grande loucura. Exatamente, da gente poder ser quem a gente quiser, né? Em cena. E quando a gente sai em cena, somos nós. É aqui, é o Ayrton. Sou eu. Aqui. Uhum. Carne e osso. E é uma loucura mesmo.
E, e o lance dessa loucura é da gente realmente poder se jogar, né? A loucura é você se jogar sem medo. Essa é a loucura. Porque no mundo cá fora, as pessoas têm medo de ser loucas, né? E o loucas não é no sentido literal da palavra. Não é é, no sentido maluco. A pessoa maluca, sem noção. Não é nesse sentido. Às vezes uma loucura... Olha isso. Eu vou falar uma coisa, acho que vai ser profundo agora. Às vezes a loucura para a pessoa é simplesmente ter uma boa desenvoltura falando em público. Uhum. É uma loucura para ela, meu Deus, eu tenho que falar em público, isso é loucura. Às vezes a loucura para a pessoa é simplesmente acreditar que ela é capaz. É loucura. Às vezes a loucura para a pessoa é simplesmente puxar um assunto com uma pessoa que ela precisa puxar um assunto. Por exemplo, uma pessoa para fazer amizade, se ela trabalha com um cliente, né? Uhum. Se ela tem amigos para manter essa relação saudável, é loucura. No mundo cá fora, é loucura fazer essas coisas. E aí as pessoas não se sentem capazes o suficiente para serem loucas nesse sentido. Total. Né? Uhum. Caraca, é uma loucura fazer isso. Não vou fazer isso. Sendo é onde você tem que fazer. Porque para pessoas que não conseguem nem falar, assim, é uma loucura a pessoa se apresentar, falar na frente de todo mundo. É uma grande loucura. É uma grande loucura. E é mesmo, na cabeça da pessoa é uma loucura. Não faz sentido eu estar aqui apresentando esse trabalho, não faz sentido eu estar aqui falando com essa pessoa, falando em público. É uma loucura eu fazer isso. Sendo que esse tipo de loucura, que é a loucura controlada, né, do teatro, mas é aquela coisa que a gente estava conversando aqui. Para isso você tem que ter aparatos, né? Tem que ter ferramentas, tem que ter técnicas, tem que aprender a lidar com as suas emoções. Por exemplo, aqui na Essência do Palco você aprende isso. E aí você se permite a fazer essas loucuras e é onde você experimenta a melhor loucura do mundo, que é se jogar. Sim. Muito bom, né? Levar isso para a vida é muito benéfico. Total. Às vezes a gente Você não fala, vai fazer as coisas que você quer fazer, que você gosta de se aventurar. Que pode ser uma loucura, mas para você é bom. exatamente isso. Cara, muito bom. Muito bom o nosso papo, hein, Ayrton? Muito bom, muito bom. Uma loucura. Lembrei. Eu ia falar uma coisa muito bacana agora. Que é o seguinte, às vezes a gente pede no final da aula, a gente pede para vocês resumirem a aula em uma palavra, né? E aí vem uma palavra de desenvolvimento, de aprendizado e tudo mais. E aí vem as palavras mais variadas possíveis, né? Uma das palavras que surge muito é a loucura. Ou seja, olha isso. A gente pede assim, turma, uma palavra que resuma todo o seu aprendizado na aula de hoje. Aí o aluno fala, loucura. Por quê? Porque ela aprendeu que em determinados momentos ela precisa ser louca para se jogar o suficiente. Muito bom isso, né? Por trás de uma palavra tem um significado gigantesco. Tem muitas vertigens para essa palavra. Oi? Muitas vertigens para essa palavra. Exatamente. Muitas vertentes. Outra palavra que surge também é caos. O aluno fala assim, ó, o caos. Só que para ela é maravilhoso falar isso. Por quê? Porque a aula, que eventualmente foi um caos na cabeça dela, né? Onde ela precisou se jogar, não se julgar, se jogar cada vez o menos possível, né? O mínimo possível. Às vezes ela tinha que colocar a ideia dela, organizar a ideia dela, dar a ideia dela num monte de ideia, ouvir todo mundo, ser ouvida, aprender a administrar as suas próprias emoções ali, de acordo com as técnicas que vai aprendendo.
E ela teve que aprender a se concentrar no caos, que linka exatamente com a nossa conversa aqui. E aí a palavra que vem à cabeça dela é caos. Só que quando as pessoas de fora veem assim, pô, caos? Caramba, que ela aprendeu então? A caos? Não. Ela aprendeu um pouquinho na aula de hoje a lidar com o caos. É. Até a concentração. Justamente. Só como a gente fala assim, uma palavra, aí a pessoa resume em uma palavra, só que por trás da palavra está todo esse significado. Se ela pudesse falar, se ela falasse uma frase, ela falaria lidar com o caos. É. Aprendi hoje a lidar melhor com o caos. Total. Totalmente isso. Porque por trás tem aquilo tudo, né, que a gente aprende. É o quê? Por trás da palavra tem aquilo tudo que a gente aprende. Exatamente, tem a experiência. Tem a experiência. Muito bom. E, Ayrton, deixa eu te perguntar, se você pudesse dar um conselho para uma pessoa que está indecisa em entrar no curso de Teatro e Ciência do Palco, ela precisa entrar para o curso para desenvolver todas essas questões, tanto pessoais quanto artísticas, mas ela está indecisa. Meu Deus, não sei se eu entro, não sei se eu não entro. Que conselho você daria para essa pessoa? Pra pessoa que mesmo que não seja o que ela quer, ela entra. Porque ela vai ver o que ela realmente quer e o que ela realmente gosta. E se não for isso, ela vai saber. E se for, ela vai continuar. Simples assim, né? É. Ou seja, vá, experimente. Se você descobrir que é isso que você gosta, fique. Se você não fique, né? É. Mas se você descobrir que realmente é isso que vai te libertar, mas, meu irmão, se segure nisso para sempre, não é? Uhum. Cara, muito bom. Ayrton, amei o nosso papo de hoje. Também. Gostei muito, de verdade. Muito obrigado por esse papo, pela sua presença, pela sua disponibilidade, por você participar aqui desse papo incrível. Muito obrigado. Obrigada. Foi muito bom participar. Foi legal? O que você achou do nosso papo aqui? Ah, eu achei muito legal. Foi muito bom poder falar, assim. Ah, que bacana, que bacana. E ó, sigam o conselho do Ayrton, hein? Façam um teatro de essência. Uhum. Bom, é o seguinte, mais uma vez, Ayrton, muito obrigado pela sua presença aqui nesse papo maravilhoso, esse papo de essência que a gente teve, esse papo muito, muito teatral e muito filosófico, teatralmente falando, né? Falando aqui do quanto você vem se desenvolvendo, quanto você vem sendo lapidado cada vez mais pessoal e artisticamente, cara. E para mim, para a professora Ju, é um orgulho ver isso, é incrível ver a sua curva assim, de aprendizado. É maravilhoso, maravilhoso mesmo. Você quer falar mais uma coisa, algum recado final antes da gente finalizar? Ah, eu acho que é isso. Acho que já falei o suficiente. Muito bom, já falei o suficiente. Adorei, muito bom. Gente, é isso. Esse foi o nosso episódio aqui do podcast de hoje, Alunos de Essência. O nosso convidado foi o nosso aluno queridíssimo, Ayrton, que é meu xará de nome. E semana que vem temos mais um episódio com mais um aluno ou aluna aqui do curso de Teatro e Ciência do Palco. Vai ser terça-feira que vem, é sempre toda terça, às 19h59. Beijo no coração. Beijo, Ayrton. Beijo no coração. Ah. Nos vemos sábado, hein? Sábado nos vemos. Antes de eu finalizar aqui, Ayrton, eu vou te pedir uma gentileza. Eu vou postar a live. A nossa live vai ficar disponível aqui no feed da Essência. Ela vai ficar aqui no feed pra galera ver o replay, ver o nosso papo aqui incrível que foi. E quando essa live estiver postada lá no feed, vai lá nos comentários da live, do post, no caso, e deixa um depoimento seu lá de como você vem se desenvolvendo aqui no curso. Pode ser? Tá bom, pode ser. Beleza, beleza. Abração aí, beijo no coração e tamo junto. Valeu.